Senhoras e senhores, boa noite. É com muita honra que o Legislativo Municipal de Novo Cabrais reúne-se esta noite em sessão solene, alusiva à imigração alemã, devidamente instituída pela Resolução Legislativa número 44 de 2024, tendo sido escolhida pelos nobres vereadores para o ano de 2025, que fosse em homenagem à história da Comunidade Evangélica Luterana Concórdia de Novo Cabrais, em conformidade ao que se determina o artigo 130 do Regimento Interno. Para dar início aos trabalhos, chamamos para constituir a mesa diretiva dos trabalhos. Vereador Álvaro Luiz Scheffel, presidente da Câmara de Vereadores. Vereador Moisés Serentini, vice-presidente da Câmara de Vereadores. Vereadora Camila Thaís Fritz, secretária da Câmara de Vereadores. Vereadora Ângela Gelsdorf Bunk, autora do projeto da resolução, institui sessão solene alusiva à imigração alemã no município de Novo Cabrais. Vereadora Eduarda da Silva Menezes. Vereadora Giana Fabícia Lopes de Castro. Vereador Valério Enzo Laval. Vereador Valnei Rios. Vereador Vilnei de Lacerda. Leodegar Rodrigues, prefeito municipal. Michael Andriel Segler Busque, vice-prefeito municipal. Secretária Municipal de Educação, Rosana Cristina Pols. Convidamos os representantes da igreja homenageada para que se façam presentes juntos aos vereadores. Senhor Evandro Marcos Miller. Senhor Fábio André Neumann. Passo a palavra ao presidente da Câmara. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão solene. Em nome do Legislativo Cabrasense, cumprimento as autoridades, componentes da mesa e demais autoridades presentes e os convidados especiais, que muito nos honram com as suas presenças nessa sessão solene. O Poder Legislativo reúne-se nesta noite para prestar justa homenagem à Comunidade Evangélica Luterana Concórdia de Novo Cabrais, que se destacou em nossa comunidade por sua grande atuação. Convido a todos os presentes para, de pé, acompanhar a execução do hino nacional brasileiro.
Solicito a secretária da mesa para que proceda a leitura da resolução legislativa número 44 de 2024, de 29 de julho de 2024, que institui a sessão solene alusiva à imigração alemã. Fica instituída a sessão solene alusiva à imigração alemã no município de Novo Cabrais, que deverá ocorrer no mês de julho de cada ano. A sessão solene deverá conter espaço com a promoção de manifestações e atividades que promovam o resgate da história e da cultura alusiva à imigração alemã no município de Novo Cabrais. Parágrafo único. Para a promoção das manifestações e atividades, fica permitida a realização de convite de participação para entidades, grupos, pessoas ou instituições que possam vinculação com a história ou cultura alemã. A data de realização da sessão solene instituída por essa resolução deverá ser definida pela mesa diretora até o do mês de maio, devendo ser definida a data obrigatoriamente entre a última quinzena do mês de julho. Parágrafo 1. Juntamente com a definição de data, deverão ser indicados os homenageados para a sessão, podendo ser família, entidade ou pessoa da etnia alemã, representantes do município. Neste caso, de realização de outras atividades no município de Novo Cabrais que sejam alusivas à imigração alemã. O Poder Legislativo deverá preferencialmente realizar a sessão solene dentro da programação desta. Permite-se ao Poder
legislativo o gasto com materiais de decoração e de gêneros alimentícios para o público presente nessa sessão, respeitando a proporcionalidade e o interesse público. Essa resolução de mesa entra em vigor na data de sua publicação. Novo Cabrais, 29 de julho de 2024. Alva Luiz, chefe do presidente. Solicito a mestre de cerimônia que faça a leitura do histórico do homenageado. A Igreja Evangélica Luterana do Brasil iniciou seu trabalho no município em 1925, com a comunidade escolar no Rincão dos Cabrais do Botucaraí, símbolo do compromisso com a educação e a fé. Em 1927, começou a construção da Escola Nova, que não foi apenas um local de ensino, mas também um importante centro para o anúncio do Evangelho e instrução de confirmandos. Trabalho iniciado em 1928, liderado pelo pastor Walter Kenny. Entre os dedicados professores que ali serviram, lembramos nomes como Maximiliano Leopoldo Owen, de 1925 a 1932, Emílio Ville, 1932, Odovino Sebiger, 1933 a 1936, Otto Miller, de 1937, Siegfried Antônios, 1937, Reinaldo Carnop, 1957 a 1961. Em 1961, encerraram-se as atividades da escola, mas a chama da fé permaneceu viva, levando à fundação da Comunidade Evangélica Luterana Concórdia de Novo Cabrais em 1964, pastoreada inicialmente pelo reverendo Guilherme Figur. No dia 18 de setembro de 1966, realizou-se a primeira festa anual da comunidade. Em 1967, iniciou-se a construção da igreja e em 1970 chegou o primeiro pastor residente, reverendo Ari Fluch. Em 1971, celebra a inauguração oficial da igreja. Em 1975, o desmembramento da Comunidade Concórdia com a Congregação Betel de Cerro Branco, marcando a autonomia. Este é o breve histórico da comunidade homenageada, através do trabalho de líderes e pastores. Tem o objetivo de levar a palavra da salvação em Cristo para muitas pessoas, para que recebam em Cristo a vida eterna. Reconhecemos e agradecemos o trabalho de todos os pastores que serviram nesta comunidade. Ari Fluch, de 1970 a 1973, Edgar Herzog, 1973 a 1978, José André Schwank, de 1979 a 1982, N. Martin Kriser, de 1982 a 1996, Sidney Lessing, de 1997 a 2007, André Henke, 2002 a 2012, Bruno Arnoldo Kruger Service, de 2007 a 2014, Fábio André Neumann, de 2012 até atualmente, Gerson Daniel Bloch, 2014 a 2022, e Tiago André Kruger, de 2022 até atualmente. Lembramos também a primeira diretoria eleita em 1964. O presidente foi Teófilo Teodoro Streck. O vice-presidente foi Guido Dunque e Bruno Walter Figur. Os secretários eram Edgar Daick e Evaldo Pessoff. Os tesoureiros eram Ricardo Germano Scheffel, Antônio Miller. Os conselheiros fiscais eram Oscar Streck, Eli Smith, Reinaldo Guerreiro. E os suplentes eram Paulo Pfeiffer e Teobaldo Renner. Então, passamos
pronunciamentos. Eu convido a pronunciar-se pela bancada do Partido dos Trabalhadores a vereadora Ângela Gelstorskung, que foi a idealizadora dessa sessão solene. Cumprimentar o senhor presidente desta casa, senhor Álvaro Chapo, os colegas vereadores, colegas vereadores, senhor prefeito municipal, Leonardo Rodrigues, vice-prefeito Michael Bulski, secretária de Educação, Rosana Coutos, e em especial o senhor Marcos Breno Miller e o pastor Fábio André Lima, representantes da comunidade evangélica luterana Concórdia, a qual é homenageada da noite de hoje. Aos assistentes aqui presentes hoje e também a quem nos assiste em seus lares. É com muita satisfação que nessa casa realizamos essa sessão solene, pois a história e a cultura de nossa população é muito importante. Essa herança cultural deve ser preservada com respeito, pois refletem a construção do presente e do futuro. No dia 25 de julho, comemoramos o Dia do Colono da Imigração Alemã, um povo que no ano de 2024 completou 200 anos de sua chegada ao nosso país. Por isso, achei justo fazermos esta homenagem a este povo que trouxe em sua bagagem o trabalho, a religião e a educação, que são o tripé da colonização alemã, e o que os mantinham unidos. Aqui no município temos uma grande diversidade cultural. A nossa população é formada de várias etnias, e os alemães formaram seu núcleo na região central do município, Linha Pfeiffer e Várzea dos Cabrais. No ano de 1925, ocorreu a primeira reunião para dar início dos trabalhos da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, tendo sua primeira forma de ensinar a palavra de Deus, que foi através da comunidade escolar. Em 1926, passou a se chamar Comunidade Escolar Ordem e Progresso. Nessa época, as famílias tinham um grande número de filhos, e como não existiam escolas, esse espaço de ensino fez a diferença na vida de muitas pessoas daquela comunidade. A escola encerrou suas atividades em 1961, sendo transformada na Comunidade Evangélica Luterana Concórdia em 1964. A atual igreja foi construída em 1971, com a participação de seus membros. Ao longo desses anos, muitas gerações puderam acompanhar o desempenho das atividades dessa congregação, que faz parte ainda hoje da vida das suas famílias, de seus membros, através dos cultos celebrados na sede e nas demais comunidades, que é um momento de comunhão e pregação da palavra, que nos dias atuais atende não só a população de origem alemã, mas está aberta a toda a população, através dos grupos de leigos, mulheres e jovens. O trabalho dos pastores e da diretoria da igreja vem contribuindo muito para a história do município e da população. As festas da comunidade já são tradicionais, além de oferecerem o cemitério e a capela velatória, que atualmente está no espaço que era da antiga escola, o qual foi reformado através da participação
todo o trabalho e por tudo que representam em nosso município. Obrigada. Convido a pronunciar-se pela bancada do Partido Progressista o vereador Valério Mendes Ronaldo. Saudar o senhor presidente, os senhores vereadores, as autoridades já mencionadas pelo protocolo, assim como também saudar o pastor Fábio e ao presidente Marcos, que aqui representa a diretoria da nossa igreja. Parabenizar a vereadora Ângela pela moção apresentada, e aqui homenageando a imigração alemã, e dentro disso a nossa comunidade luterana. A imigração alemã, ela começou a chegada de 39 imigrantes em São Leopoldo em 1824. E agora, na próxima semana, completa 201 anos de imigração aqui no nosso país, no Rio Grande do Sul. Eu posso dizer aqui que, infelizmente, a cultura alemã, ela aos poucos, eu sei lá de casa, da minha família, que a minha sogra sempre dizia que o alemão se aprende em casa, o brasileiro se aprende em casa, o alemão se aprende em casa e o brasileiro se aprende na escola. E foi o caso. Eu me defendo, a Márcia se defende bem, mas as filhas já nada do alemão. Então, praticamente lá em casa, a cultura alemã, ela acaba, né, em mim e a Márcia. Quando a minha sogra dizia isso, o alemão se aprende em casa e o brasileiro na escola. E essa homenagem que se faz aqui nessa sessão solene é homenagem à paróquia luterana Concórdia, a qual eu faço parte. Enaltecendo aqui o trabalho que vem se fazendo, as diretorias que lá passaram, eu ouvi aqui na nominata das diretorias e da fundadora daquela época, e observei um detalhe: somente um vivo ainda, que é o seu Daik, que filho dele está aí, o Sr. Jarbas, daqueles primeiros da diretoria, somente o Etna. Cabe, quem sabe, também uma homenagem aí, em vida ainda. Aquele era o pai do pai. Ao pai do seu pai. Então tá, desculpa, então foi. Mas o mesmo não sabia desse detalhe. Tá? Então, eu acho justo, porque através dos nossos pastores levam a palavra de Deus. Isso, hoje, nos dias de hoje, me parece que algumas entidades, elas têm vergonha de transmitir a palavra de Deus. E pregam muitas vezes, o contrário às igrejas. Parece que a religião é outra. E aqui se iniciou uma escola construída que até hoje está lá. Em 1927, a construção dessa escola, que posteriormente ela serviu da escola para a pregação da palavra de Deus lá. E tomara que essa escola seja preservada por muitos e muitos anos ainda. Porque eu lembro bem do ano que tem lá na sua frente, e que a gente conserve aquela fachada que lá está. Ela hoje serve para reuniões, aquela sala, aquela escola, e também para a capela velatória, no caso aí, quando isso for preciso. A nossa comunidade comemora
100 anos do seu centenário aqui também. Isso, conversando com o pastor essa semana, ele me relatava isso. São números que eu fui me informar da questão da imigração alemã, se seriam 100 anos agora. Não, né, seriam 97 anos agora, mas os 100 anos, né, em 28, onde a comunidade pretende fazer um evento também. E tem hoje, no seu patrimônio hoje, um pavilhão também, pastor, que foi muito útil na época das concessões políticas aqui no nosso município. Muitas reuniões políticas lá aconteceram, e a posse da primeira administração, né, de prefeito, vice-prefeito e vereadores, a qual eu fiz parte, ela foi lá no pavilhão, porque nós tínhamos o único pavilhão, né, que servia para eventos, era o pavilhão da comunidade luterana. Só por isso nós temos que louvar aqui essa grandeza da nossa igreja, da diretoria, de fazer aquele ginásio que até hoje serve para muitos eventos lá. Eu vi no currículo também, naquilo que se apresentava, que a primeira festa aconteceu em 66. Não lembro, eu sou de 63. Mas posso dizer que lembro das outras. Muitas outras ocorreram no pátio da igreja ali, no tempo das lonas que se fazia. Lembro como se fosse hoje do forno de pão que tinha lá, onde era feito as galinhas, que naquela época eram doadas e feitas no forninho, assim como o bolinho de carne. E grandes festas eram realizadas lá na comunidade. Depois houve o avanço e aonde se construiu o ginásio. De todos os pastores que passaram, eu lembro. Lembro do primeiro, do Arifluc. E a memória que se tem do Arifluc, alguns lembram, ele criava porco. Criava porco lá na comunidade e tinha aqueles porcos enormes, que era uma referência. Depois os outros pastores já não criaram mais porco. Então, uma lembrança que eu tenho dele, assim como tenho dos demais pastores. E hoje, entre nós aqui, temos a honra de ter como pastor o pastor Fábio. Muito nos honra, assim como o pastor Tiago, que vem fazendo um excelente trabalho aqui, pastor. Excelente trabalho, a gente acompanha isso, na pregação da palavra. O seu sermão é uma referência. Seu sermão a gente tem que parar para ouvir ele, assim, do modo como o Senhor passa a sua mensagem. A gente vê que não é uma mensagem da boca para fora, mas de profundo conhecimento de causa. E isso transmite aquilo que as pessoas de bem, as pessoas religiosas, realmente querem ouvir. Assim como o pastor Tiago também. Pelo trabalho que vocês vêm fazendo, levando a palavra de Deus, nas visitas familiares aí, principalmente das pessoas que precisam daquele conforto, daquela palavra em momentos difíceis da sua vida. Lá está o nosso pastor. Parabéns, pastor, aí, por esse trabalho que vocês fazem. Quero aqui também parabenizar, Marcos, aqui pela atual diretoria, pelas diretorias anteriores, pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Eu vejo aqui outros componentes também da nossa diretoria. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem também, E que Deus nos abençoe e se vemos com ele. Resta o nome vereador Moisés, que ocupe a presidência. Assumindo a presidência, convido a se pronunciar pela bancada do Partido Trabalhista Democrático o vereador Álvaro Lixar.
Quero saudar aqui o presidente dessa casa, vereador Moisés. Também saudar o prefeito municipal, o vice-prefeito Maicon, pastor André, que faz muito assunto que eu queria falar, já foi comentado aqui nessa tribuna. Mas primeiramente, pastor André, nós tivemos o nosso primeiro pastor, que foi o Ari Fluff. Ele chegou em 1970 e ficou até 1973. E em nome do pastor Ari, eu quero homenagear o senhor como pastor e também o pastor Tiago, que hoje é seu companheiro, né? Também é um pregador da palavra de Deus junto à nossa comunidade. E da mesma forma, eu também quero saudar aqui, já em memória, o primeiro presidente da nossa comunidade, o senhor Teófilo Teodoro Estreito, que sempre foi uma pessoa muito dedicada à educação e também à religião. Em nome do primeiro presidente, da mesma forma, eu também quero saudar aqui o atual presidente da comunidade, o senhor Marcos Evandro Mira. A gente sabe, né, Marcos, que é uma tarefa árdua, né? Uma vez eu te disse, quando você assumia a presidência, que o senhor ia ter que diminuir alguns pés de fumo, e depois o senhor me confirmou isso, né? Porque é um trabalho voluntário, com muita dedicação, e tem que ter muita seriedade, né? Quando se está na frente de uma administração como o senhor está hoje. E lembrando, vereador Valério, as suas palavras, quando o senhor dizia que ali foi, naquele pavilhão construído, né, foi feita a primeira posse da nossa administração municipal, aqui quando foi administrado, eu tive, pastor André, a honra de estar junto ali, quando fui eleito pela primeira vez vereador no município, eu participava daquela posse ali. E também dizer que além daqueles fornos de pão, Valério, né, na cozinha da prefeitura, na cozinha da comunidade, pastor, tinha uma chapa grande, né? Aqueles tempos não se tinha esses fornos, né, que hoje se tem, esses fornos elétricos, né, de fazer os bolos, né, para montar uma torta, fazer o pão de amendoim. A gente tinha aquelas famosas chapas, né? Ali no inverno a gente fazia um fogo e eu ficava assistindo, e o Valério deve ter lembrança disso, aonde que o deputado Luiz Carlos Aines vinha ao município de Novo Cabrais e introduziu a primeira securitização para os nossos produtores rurais aqui do Rio Grande do Sul e talvez do Brasil. A cozinha da nossa comunidade serviu para as reuniões que hoje tem uns quantos agricultores do nosso município foram beneficiados com essa securitização, e se não me falha a memória, parece que esse ano estão pagando a última prestação. Então, para tu ver como a nossa comunidade foi importante e é importante para o nosso município. E também as festas, Valério, umas partes eram tampadas com lonas de plástico e algumas de caminhões, mas a grande parte, a maioria, né, eram tampadas. Os pavilhões pelo lado de fora, como a gente podia chamar, eram cobertos com palmas de coqueiro para fazer sombra para quem ficasse ali embaixo, porque o sol era muito quente, então eram cobertos com palmas de coqueiro, né, para ver como a comunidade evoluiu. Isso graças a uma administração fiel e de muita competência. E quando
Dona Ângela, a sua proposição, a sua lei, né, a gente homenagear a imigração alemã, realmente, eu, como descendente de alemão, hoje, como comentou também o Valério, a gente é muito relaxado, né, muito descuidado com a nossa língua. Quando eu estava em casa ainda, trabalhando na lavoura, o meu pai e a minha mãe me mandavam fazer o serviço, tudo em alemão. E eu não aprendi, eu respondi em brasileiro, e hoje eu malas pena, porcamente, como diz o gaúcho, sei me defender, né? E não tive o capricho, talvez, de seguir, né? E aprender mais sobre a nossa língua, que é o alemão, que não é uma língua também muito fácil de falar. Mas, enfim, aqui estamos nós reunidos nessa noite. Eu tive que fazer esse relato, porque é uma homenagem à nossa imigração, à imigração alemã, à nossa comunidade, e com certeza, né, pastor, talvez muitos desses fatos o senhor não sabia, né? E agora o senhor ficou sabendo nessa noite. Então, vereadora Ângela, né, a comunidade alemã de Novo Cabrais, e municípios vizinhos, que se sintam todos homenageados agora, nesse 25 de julho próximo que a gente tem, onde será homenageado. E que o senhor pastor Fábio e o seu companheiro, o pastor Tiago, continuem essa pregação que vocês têm, esse evangelho lindo, maravilhoso, aconselhador, né, que comentou o vereador Valério. A gente vai lá, a gente parece que sai de alma lavada quando escuta o senhor, né, fazendo aquela sua pregação, falando do nosso Pai Criador e do nosso Jesus Cristo, nosso Salvador. E que eles nos mantenham sempre com saúde e com muita fé, e que logo, logo, né, a gente possa ter, quem sabe, dias melhores, porque cada dia que está passando, parece que a gente tem dias mais turbulentos, né? E que isso mude, e que a paz do Espírito, né, e a nossa fé cada vez aumente mais, para que a gente consiga viver mais feliz e com fé, para que a gente tenha, quem sabe, um dia, um final feliz e também um reencontro com o nosso Pai do céu. Então, da minha parte, muito obrigado. Obrigado, vereador Alves. Passo a presidência ao vereador Alves. Assumindo a presidência, passa a palavra ao prefeito municipal, senhor Leotegado Rodrigues. Queria dar o meu boa noite aqui ao presidente dessa casa, em nome dele, do meu vice Mike, cumprimentar a todos aqui, os vereadores, as vereadoras que aqui estão, essa plateia, o pessoal da casa que está acompanhando pelas redes sociais. Parabenizar a Ângela pela tua indicação, um reconhecimento que todos temos que fazer as nossas etnias, né? As nossas origens. O nosso município ele é feito de várias etnias e graças a Deus hoje tudo que temos aqui é um povo trabalhador, onde uma etnia completa a outra. Nosso município é novo, mas ele é um município que está se desenvolvendo muito por essas etnias, né? São tudo um pessoal trabalhador, cada um com a sua cultura. Aqui a gente observando e ouvindo o relato, né, da nossa cultura alemã, aqui representada pelo Marcos Miller, presidente da congregação, pelo pastor André,
e pelo que a gente tem acompanhado também, mais de perto, desde 2001, como vereador ainda, né? Essa caminhada, sempre uma caminhada firme em direção ao progresso, ao futuro, onde se estruturar cada vez melhor para acolher o seu povo. E a gente tem acompanhado muito isso, e como prefeito, a gente é muito grato também a essa cultura alemã que tem feito diferencial no nosso município também. Então, meus parabéns a vocês, que sigam levando sempre a palavra de Deus e as raízes, manter as raízes vivas, a cultura, porque isso é muito bonito. Todos nós temos uma origem, né? E nunca esquecer a nossa origem. E é nesse sentido que, mais uma vez, eu quero cumprimentar cada um dos que estão aqui. Marcos, os teus companheiros de diretoria, tá? Que hoje estão, né? Mas que está representando várias diretorias que estiveram lá. E pelo que eu tenho conhecimento até hoje, Marcos, nenhuma diretoria envergonhou o seu povo. Então, isso que siga sempre assim e que sempre tenha sucesso. Muito obrigado. Convido o vice-prefeito Michael Butzki a pronunciar-se. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente da casa, demais vereadores e vereadores. Com muita felicidade que venho nessa tribuna novamente, por onde 4 anos eu fiz parte. Nesse momento, eu queria fazer as palavras de todos que estiveram aqui na tribuna, as minhas, não sendo repetitivo. Em primeiro lugar, além de homenagear a Igreja Evangélica Concórdia, eu tenho muito também a agradecer. Eu venho de uma base, pastor, desde pequenininho, aprendendo a palavra, respeitando todas as religiões, e hoje eu venho falar, eu dou graças a Deus por esse momento, eu podendo estar falando da minha religião, e estar falando também da congregação que eu faço parte. Eu fico realmente muito feliz, pastor. Eu sei que, além da igreja, de todo o histórico da igreja, hoje ela também tem suas ramificações. A gente participa do estudo bíblico, né, nas comunidades. E eu agradeço, pastor, por eu poder ter a chance e a oportunidade, juntamente da igreja onde eu fiz parte também, na cidade de Candelária, vindo para cá procurando a concórdia para seguir os ensinamentos que eu aprendi. Eu sou muito grato por ter a oportunidade de poder estar levando meus filhos também, convencendo eles e trazendo eles para o caminho onde eu acredito, onde eu prezo, onde todas as noites eu ensino eles a orarem, eles agradecerem pela vida e toda vez que possível comparecer na comunidade que eu prezo, levando eles para eles escutarem a palavra. Na verdade, a Igreja Concórdia, ela nos oportuniza, nos dá a oportunidade de a gente ouvir a palavra de Deus, como foi citado a recém para os demais colegas. Em tom de agradecimento, realmente, pastor. Eu lembro que muitas vezes a gente foi viajar em algumas excursões, eu sempre pergunto, em vez de deixar o pastor curtir a viagem dele, eu ficava incomodando, né, pastor? Querendo saber aquela parte da Bíblia, o que dizia, o que era aquilo, o que não era. E eu sempre gostei de aprender. E eu lembro que eu era piazote, e aí eu escutava, a gente às vezes ia na missa também, né, para conhecer, e a gente escutava assim, lá em cima, porque eu morava numa parte mais alta, lá é a igreja dos alemãos. E aquilo me intrigava. Eu pensava, por que dos alemãos? Só pode alemão na igreja? Era uma coisa que me marcava muito. E essa história eu fui aprendendo. E eu fico muito feliz em saber que a minha igreja ela não é só dos alemãos, é uma igreja que está de porta aberta para todo mundo. E é isso que Jesus Cristo falava. Então, eu espero, Marcos representando a diretoria, que venham assim, muitas e muitas diretorias. Eu já participei da diretoria da igreja, eu sei a dificuldade que é
a gente trabalhar de maneira voluntária, mas com certeza Deus escolhe as pessoas certas, bota nos lugares certos. E além, como eu falei assim, além de homenagear a comunidade evangélica Concórdia, todos os alemães que vieram também aqui no Brasil, eu uso essa tribuna para agradecer. Fica aqui meu muito obrigado à comunidade. Convido a secretária da Educação, senhora Rosana Cristina Coutos, a fazer seu pronunciamento. Boa noite a todos. Eu inicio cumprimentando a vereadora Ângela, obviamente, pela feliz ideia de trazer à memória estes 200 anos da imigração alemã e os 100 anos dessa congregação aqui em Novo Cabrais. É uma transposição, vereadora, das tradições, das origens para o presente. Algo muito importante e necessário na preservação das nossas origens, das nossas identidades. A cultura alemã é uma cultura diferenciada. No quesito em relação à cultura, à educação em especial, eu creio, pastor, que quando Martinho Lutero pregou aquelas 95 teses da igreja de Wittenberg, ele não tinha noção da revolução a nível mundial que ele estava causando. E realmente causou. O mundo, a partir dali, se dividiu entre católicos e protestantes. Isso foi um motivo para algumas guerras, para algumas situações mais complexas no mundo, mas permitiu também, a partir da tradução da Bíblia por aquele homem, uma nova perspectiva em relação à vivência da fé, à religião e à compreensão da palavra de Deus. Então Martinho Lutero fez história e promoveu essa revolução também no campo da educação, porque onde uma comunidade luterana se ergueu, juntamente com ela se ergueu uma igreja e uma escola. Os alemães, quando vieram para o Brasil, eles trouxeram esta cultura, esta forma de desenvolvimento humano que tem a educação como uma das suas bases principais. Ainda hoje, nós temos representantes na nossa cultura ocidental. Se nós formos compreender a forma como se dá a estruturação do pensar pedagógico, nós temos nas bases muito dos pensadores alemães. Os frankfurtianos, por exemplo, Adorno, Kemmer, Walter Benjamin, são referências hoje nas teses universitárias, em todos os cursos. Educação e Emancipação, o livro do Theodor Adorno, deveria ser lido por todas as pessoas. É uma das obras mais importantes no campo da educação. Então não eram só algumas escolas, era um compromisso, era uma forma de ver, de pensar o mundo, de pensar o ser humano, com base na sua formação humana e intelectual. Então os alemães, assim como todos os outros povos, foram muito importantes na constituição do nosso país, que é um país, por essência, multicultural e um país da miscigenação. Hoje não existe mais só o alemão, só o italiano, nós somos uma cultura miscigenada. Mas é importante que as novas gerações conheçam as suas origens. Eu sou italiana e alemã, e assim como as pessoas que já se pronunciaram aqui, eu sinto, por não ter tido a oportunidade de, na minha família, ter tido o incentivo de aprender uma segunda língua, como me fez falta o alemão na minha formação.
aquela ideia de criar uma identidade nacional, quando houve a proibição nas escolas do uso da língua italiana e alemã, as crianças eram castigadas. Elas eram proibidas de se pronunciar na sua língua originária, na sua língua materna, né? Na sua língua de origem. Era uma política brasileira de tentativa de criar uma identidade nacional. Importante, mas de uma certa forma subjugou também. E tirou de algumas gerações esta oportunidade de ter o domínio sobre uma segunda língua, tão importante como é a língua italiana, como a língua alemã. Foi sofrido para esses povos? Foi, como para todos. Os que estavam, os que já estavam, sofreram a chegada dos novos, muitos foram dizimados, foram perseguidos, mas aqueles que vieram também tiveram a sua carga de sofrimento ao chegar em terras estranhas, com uma outra língua, outra cultura, e precisar aqui criar os seus redutos, as suas congregações, as suas comunidades. Então é uma reverência, uma honraria e é um dever que nós temos de respeitar a nossa ancestralidade e as nossas diferentes culturas. Então, parabéns, vereadora Ângela, mais uma vez, e que o senhor Marcos, e que o pastor, que hoje estão à frente dessa congregação, continue auxiliando as novas gerações a conhecer da cultura, da educação e da palavra de Deus transcrita por Martinho Lutero. Martinho Lutero, para mim, é uma das grandes personalidades que o mundo conheceu. Certamente, este homem muitas vezes esquecido, nós falamos das congregações evangélicas, mas quem está por trás disso foi aquela pessoa que ousadamente resolveu, num dado momento, enfrentar. Sofreu as sanções, sofreu a perseguição, mas o seu legado permanece para todo sempre, para a humanidade, fez a grande diferença. Obrigado pela oportunidade, pela lembrança de estar aqui falando o meu entendimento em nome da educação. E peço desculpas por não ter uma fala mais organizada, porque esqueceram de me avisar que eu teria esse momento de fala. Poderia ter organizado uma fala um pouco mais organizada e consistente, mas eu agradeço pela oportunidade. Concedo a palavra ao pastor da igreja homenageada, Fábio André Mano. Saúdo a todos os presentes, presidente, senhor Álvaro, vereadores, prefeito, vice, secretária, presidente da congregação e paróquia Concórdia, todos os trabalhadores aqui da casa, também todos os congregados da Concórdia aqui presentes nessa noite. Nosso agradecimento também pela parceria deste momento. Também nosso agradecimento e nossa parabenização à vereadora Ângela, pela lembrança. E nós podemos comemorar. Como muitos de vocês falaram aqui, eu até tenho minha fala organizada aqui, mas se vocês foram falando, eu fui lembrando de coisa aqui que vai sair um pouco da organização, se me desculpe, a gente, em nossa maioria, acredito, eu também, a gente é de origem alemã. E assim como vocês também, no caso, pai e mãe falavam, eu acabei não falando. Eu e meus irmãos não falamos, mas muitas coisas foram preservadas. Muitas coisas foram preservadas. O idioma, infelizmente, não. Como também nos fez falta e a gente gostaria. Então, nosso agradecimento também à vereadora Ângela, por esse momento aí da gente poder valorizar a colonização alemã e também a escolha da comunidade como referência aqui no município. Bom, já foi falado bastante do histórico da nossa comunidade, mas eu quero falar, e não posso deixar de falar do início do trabalho
25, mas eu quero lembrar do outro início, lá em Gênesis 3,15, quando Deus falou assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Parece só uma ameaça, mas é muito mais que isso. É aqui, em Gênesis 3,15, que começa o trabalho da igreja cristã. É aqui que começou o trabalho da nossa comunidade e de todas as comunidades cristãs do mundo. E por que aqui? Porque Deus, em vez de ter acabado com o mundo com Adão e Eva por causa do pecado, aqui Ele prometeu que o Salvador viria. Aqui começou o trabalho da igreja cristã, a promessa de Cristo. E o Salvador veio na pessoa de Jesus Cristo, o verdadeiro Deus, o verdadeiro ser humano. E o Salvador falou assim lá em Mateus 28, 19, 20: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que é ordenado a vocês. Esse é o trabalho da igreja. Como vocês muito bem lembraram aqui, ensinar a palavra de Deus, logicamente trazendo batismo, né, a Santa Ceia e a vivência em comunhão cristã, guiando-nos à vida eterna. João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só o caminho para a vida eterna: Jesus. Não conseguimos pagar nossos pecados nós mesmos. Jesus pagou, a gente não consegue. Às vezes, quando a gente está sofrendo, muitas vezes a gente diz: eu estou pagando meus pecados. Às vezes, quando a gente ora, ou vai no culto ou na missa, tem-se aquela ilusão: estou pagando meus pecados aqui. Não dá. A gente não consegue pagar os nossos pecados, não é apto para isso. Jesus pagou. E quem crê no pagamento que Jesus fez lá na cruz tem o seu perdão. Só Jesus pode pagar. E numa época que isso estava obscuro, que isso estava escondido, que pareceu Martim Lutero, pregando lá no dia 31 de outubro de 1517, na porta da igreja do Castelo da cidade de Wittenberg, as suas 95 teses, e que apontavam para vários fatores, várias coisas que precisavam ser mudadas, mas que essa era a central. Não há outro lugar onde podemos ser salvos, onde podemos ter perdão, onde podemos ter vida eterna, a não ser na pessoa de Jesus. E essa é a mensagem central da Reforma Luterana. Não Martim Lutero, mas Jesus Cristo. E é por isso que esse é o centro da nossa pregação. Bom, a gente lembra, né? A gente está sendo homenageado hoje como comunidade aqui, né, por causa da imigração alemã. E, claro, foi mencionado por muitos de vocês aqui, a Reforma Luterana foi iniciada por Martim Lutero na Alemanha. E onde é que ela se desenvolveu muito foi lá também por outros países da Europa, mas iniciando por lá. Esse anúncio que é necessário, que temos salvação somente em Cristo, e que ouvir da palavra é necessário, como nós ouvimos, Romanos 10,17, a fé vem pelo ouvir da palavra de Cristo. E também passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não. Quando a gente está tendo contato com a palavra de Deus, nesse mundo a gente está tendo contato com a única coisa que é eterna, que é a palavra de Deus. E por isso devemos crer nela. E agora entra diretamente aqui a questão da nossa comunidade. Foi lembrado antes, né, também pela secretária, a questão da educação e da reforma, né, esse andar junto. E a gente pode dizer que um dos lemas da Reforma Luterana é: ao lado de cada igreja, uma escola. E esse foi um dos legados da Reforma Luterana. Por quê? Por quê? Ora, para conceder educação que é necessário para a nossa vida, nas ciências básicas, português, matemática, nas ciências básicas, mas muito especialmente também para alfabetizar o povo, para que tivesse a leitura e pudesse, com seus próprios olhos, sua própria interpretação e conhecimento da Bíblia, lerem a palavra de Deus e a interpretar. Por isso Lutero lutou tanto ao lado de cada igreja, uma escola. Bom, e os imigrantes alemães que vieram para cá, assim foram fazendo. Eu
estudava numa escola de paróquia até a terceira série, depois nós nos mudamos com a família para Rolante, lá também ainda tinha escola de paróquia. A maioria ficou, né, por questões de dificuldade de manutenção. E aqui aqui em Cabrais, ela se iniciou um pouco diferente. Então, como vocês bem viram no relato que foi feito, também nas palavras da vereadora Ângela, antes ela mencionou, né? Primeiro foi fundada a comunidade escolar. O normal era o contrário, mas aqui foi diferente. Então, primeiro foi fundada a comunidade escolar, né? A escola foi construída em 1927 e o início do trabalho da pregação do Evangelho de Deus diretamente, né? O vereador Valério também mencionou antes, no ano de 1928, né? Com o pastor Kennedy, né, vindo da Betel desse ano. Atualmente, a gente tem um trabalho, então, 5 congregações, né? A congregação Concorde, a congregação de Salvador da FAIF, a congregação Manuel da Palmeira, a congregação Paz do Travessão Chefe, a congregação Martim Lutero da Contente, né? Também os pontos de pregação na Várzea, no Faxinal, Capão do Viado, no Cerrito. Trabalho com o departamento de jovens, né? Está representado aqui pelo jovem Gustavo Miller também. Trabalho com o departamento dos homens, né, os leigos, estava representado até agora pelo Pedro Guevara, né, teve que se retirar por questão trabalhista. Também trabalho no departamento de servas, as mulheres, representado pela senhora Rosina Riber, na escolinha dominical, que não está mais na escolinha, mas durante tantos anos esteve, né, na parceria conosco também, né, na escolinha dominical, de certa forma representa, né, para muitos de nós a escolinha aqui na nossa paróquia, né, além do grupo coral, teatro e entre outros trabalhos desenvolvidos. Bom, é impossível a gente separar no nosso país, não só aqui no Cabrais, não só na nossa região, a história da igreja luterana da história da imigração alemã. Não dá. Os imigrantes vieram, né, como vocês bem mencionaram aqui, antes foi mencionado, né, trouxeram junto, né, a sua religião, trouxeram junto os seus costumes e trouxeram junto o seu coração a necessidade de saber e ouvir a palavra de Deus, né, e por isso foram plantando comunidades. E esses imigrantes, né, que vieram da Alemanha, vieram para cá, primeiramente para o sul, depois para o sul, aí oeste de Santa Catarina, se espalharam aí, especialmente pelo oeste do Brasil, né, Rondônia, em alguns lugares do norte, né, e em outros lugares também com foco de imigração alemã no Espírito Santo, né, e sempre que havia isso, né, se notava um novo foco ali, da presença alemã, e a igreja luterana ia atrás, né, para anunciar a palavra de Deus para aquelas pessoas. E a gente pode dizer que ao longo desses anos, né, essa foi a especialidade da igreja luterana entre nós, né, o anúncio da palavra de Deus em guetos da imigração alemã, mas destacando bem claro, né, como é o nosso lema, Cristo é para todos, né, todos são muito bem-vindos, né, ouvir a palavra de Deus ali com a gente, as portas estão abertas, né, seja de qual origem for, de qual nacionalidade, né, Cristo é para todos, né, então todos são muito bem-vindos a ouvir a palavra de Deus aqui conosco, mas o nosso início foi dessa forma, né, e é dessa forma assim que se espalhou, chegou aqui e também se espalhou pelo Brasil. Nosso agradecimento a cada um de vocês aí também por nos ouvir, as carinhosas palavras, né, proferidas aí pelos vereadores, né, pelo executivo, né, a gente se alegra em ouvi-las e diz assim: só a Deus toda a honra, louvor e glória. Se hoje, como comunidade, a gente pode receber essa homenagem e a gente se sente homenageado também como pastor, né, isso é bênção de Deus entre nós. Finalizo lembrando 2 versículos bíblicos. Pastor, por mais que tenta falar de história, acaba indo para a Bíblia, porque o pastor sabe falar da Bíblia, né? Isso acaba acontecendo. Mateus 28, 19 e 20: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E também Mateus 24, 25, que mencionei antes: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras
não passará. Deus abençoe. Deus abençoe como comunidade, Deus abençoe como município, para que tenhamos a sua palavra anunciada aqui conforme Ele nos deixou na Escritura Sagrada, sem acréscimos ou decréscimos ou promessas errôneas, mas como Ele realmente nos deixou. Jesus Cristo veio nesse mundo para dar a salvação aos nossos pecadores, a todo aquele que nele crê, a vida eterna. Salvação só há em Cristo. A Deus nosso agradecimento por esse momento e a cada um de vocês também pela presença nesse momento aí também, aos que atenderam ao nosso convite nesse dia tão importante para a nossa comunidade. Amém. O Poder Legislativo reuniu-se nessa noite para prestar justa homenagem à Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Paróquia Concórdia de Novo Cabrais, que se destacou em nossa comunidade. E em meu nome e em nome da Câmara Municipal de Vereadores de Novo Cabrais, como representantes da população cabraisense, queremos agradecer e parabenizar a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Paróquia Concórdia de Novo Cabrais, por sua honrosa trajetória e pelo relevante trabalho prestado ao nosso município ao longo dos anos com fé, serviço e dedicação. Convido, dessa forma, a todos para acompanhar a execução do hino rio-grandense e declaro encerrados os trabalhos desta sessão. E convido a todos os presentes para que permaneçam depois que a gente vai ter um coquetel para os homenageados e para os visitantes e para nós todos. Nossas façanhas, de modelo a toda a